Imagine só você ser dono de uma fazenda com porcos, vacas, galinhas, só que em um local cercado de um dos maiores predadores do planeta. Pois é, essa é a vida de vários fazendeiros na Índia, que é um país que possui muitos leopardos. E por lá eles não vivem longe das civilizações no meio das florestas, e sim literalmente lado a lado com as propriedades rurais e pequenos vilarejos do interior. Mas como é possível criar animais tão perto assim de um predador tão grande e faminto? Nós vamos descobrir agora. É impressionante. Ano passado, uma menina de 8 anos de idade foi atacada e morta por um leopardo enquanto dormia, em um terraço de uma fazenda no vilarejo de Nesde, na Índia. Notícias como essa circulam quase toda semana lá na Índia, e já é algo mais que normal por lá. Cenas como essas de leopardos correndo no meio das pessoas que tentam capturá-lo é mais que comum, e muitas vezes acaba em acidente. Os ataques a pessoas cometidos por leopardos, denominados localmente como devora-homens, geram um crescente temor em zonas rurais da Índia, onde o felino se aproxima de algumas fazendas e pequenas cidades em busca de alimento, empurrado pela destruição de seu habitat. Não existe um censo atualizado de leopardos na Índia, mas se estima que sua população seja de 50 mil exemplares. Em zonas rurais, é comum um leopardo se aproximar de um povoado, já que a espécie se acostuma a viver perto deles. O problema surge quando seu habitat é cada vez mais reduzido, em boa parte pela conversão de zonas rurais em plantações de cana-de-açúcar, com a consequente diminuição de suas presas, o que leva o leopardo, inclusive, a atacar o gado e cães vira-latas. Suvid Rabatnagar, da organização Wildlife SOS, disse que os leopardos se camuflam nos campos de cana e os problemas aumentam no período da colheita, com eles atacando os trabalhadores, e que o desmatamento torna cada vez mais difícil a espécie se refugiar na floresta. E claro, eles atacam muitas vacas, bezerros, porcos e todo tipo de animal de fazenda. Dessa forma, os fazendeiros têm que estar alerta 24 horas por dia, pois nunca dá para saber quando um deles pode aparecer. Porém, algo mais curioso ainda está acontecendo por lá. De acordo com um estudo publicado, os leopardos que vagam pela zona rural na Índia têm um prato favorito: os cachorros. Os felinos têm preferido comer cães domésticos, mesmo em áreas onde há vacas, cabras e outros animais. Eles descobriram que os cachorros foram de longe a presa mais comum, totalizando 39% da dieta dos leopardos. Os gatos domésticos foram encontrados em 15% das amostras. Cabras, por exemplo, foram responsáveis por apenas 11% da dieta, mesmo sendo 7 vezes mais abundantes do que os cães na área do estudo. E para você ter ideia do quão isso é preocupante para os fazendeiros, 87% da dieta dos leopardos é composta por animais domésticos, incluindo tanto gado quanto animais de estimação. O fato sugere que esses felinos, apesar de considerados selvagens, são completamente dependentes de fontes humanas quando se trata de alimentação. Os animais selvagens compõem uma parte pequena da dieta dos leopardos, e nesse caso eram principalmente roedores. Os leopardos às vezes entram em casas em busca de comida, e suas presas muitas vezes são crianças ou adultos que dormem. Dos ataques ocorridos em Mumbai, no oeste do país, 80% das vítimas têm entre 5 e 8 anos. Calcula-se que na década passada, os leopardos mataram mais de 200 pessoas, e embora não existam estatísticas mais recentes, os números da Índia superam amplamente os dados disponíveis de países vizinhos, como Nepal e Paquistão. O Ministério do Meio Ambiente da Índia conta inclusive com um guia sobre como atuar ao se encontrar um leopardo, além de ter criado as equipes de resposta primária, com especialistas no manejo da espécie. Uma dessas equipes teve que realizar patrulhas em várias cidades do estado de Himachal Pradesh, diante do temor gerado entre os vizinhos após a morte de várias crianças em ataques de leopardo. E se você já está achando que é uma má ideia viver na Índia por conta dos leopardos, calma que ainda dá para piorar. Se os leopardos já não bastassem, por lá eles também sofrem com ataques de tigres. Em 2018, a região central da Índia assistiu a uma massiva operação de busca. Um exército de mais de 100 guardas florestais, funcionários do governo, especialistas em sedação, atiradores de elite e veterinários foram atrás de alguns tigres machos e fêmeas, que estavam devorando pessoas por aí. Eles demoraram para capturá-los, pois eles driblavam os humanos. E os moradores locais, com medo e impacientes, exigiram a retirada imediata do animal. Realmente não é nada fácil conviver lado a lado com esses grandes felinos.
Porém, existe uma cidade por lá que, diferente das outras, está mostrando para todos que é possível conviver com esses animais. A pequena cidade indiana de Beira, localizada no estado de Rajasthan, é famosa por uma razão peculiar. É o único lugar do planeta em que humanos e leopardos convivem em harmonia. Não por acaso, é conhecida por ter a maior concentração de leopardos em uma cidade no planeta. A questão mais interessante é notar por que isso acontece e por que Beira ganhou o apelido de País de Leopardos. A pequena cidade tem cerca de 100 leopardos e nos últimos anos não há relatos de seres humanos atacados por eles. De acordo com os habitantes de Beira, o segredo dessa boa relação é a forma com que eles tratam os felinos. A maior parte da população é descendente dos Rabari, um grupo étnico formado por pastores que acreditam ter sido criados pelo deus hindu Shiva para cuidar dos camelos da deusa Parvati. Os Rabari mantêm uma relação de profundo respeito com todos os animais e os levam como seus anjos da guarda, mesmo que os leopardos às vezes comam o seu gado. Ou seja, embora os leopardos não ataquem aqueles humanos, por vezes eles atacam seus rebanhos de bovinos e caprinos. Mesmo assim, a comunidade de Beira não revida. Eles acreditam que serão recompensados em dobro por Deus pela perda. Ainda assim, o governo fornece aos cidadãos compensação monetária de 4.000 rúpias, ou R$ 270 por uma cabra. Entretanto, há muita gente em Beira que recusa o abono. A história dessa convivência pacífica entre os habitantes de Beira e os felinos é relativamente recente. Ela começou há 45 anos, quando 6 leopardos jovens fugiram do Parque Nacional em busca de montanhas. Eles encontraram na cidade de Beira, com suas cavernas repletas de labirintos, o ambiente perfeito para que eles se desenvolvessem. Os filhotes sobreviveram e a população de leopardos foi aumentando. Uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados em Jawai se tornou uma zona de conservação desses animais em 2003, e os habitantes começaram a organizar safaris em que garantiam haver 99% de chance que os turistas avistassem um leopardo. A consequência dessa convivência é que os leopardos mudaram seu comportamento ao longo dos anos e se tornaram menos predatórios. Eles podem ser vistos em Beira, em cima de rochas, encostados nos templos ou mesmo andando pelas ruas da cidade. A moradora Deora conta que muitos turistas ficam chocados quando veem leopardos se moverem livremente pelo templo da vila, mesmo quando o padre conduz seus rituais diários imperturbáveis. Mas é assim que a vida sempre foi em Beira. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!